Paz do Senhor Jesus, alunos do IBAD, vamos lá, vamos concluir a unidade 2 do nosso livro Geografia Bíblica. Você pode ir já para a página 89, capítulo 4, que é onde eu vou fazer aqui o comentário, tá? Baseado no que vai cair na prova. Não vou fazer revisão do livro Geografia Bíblica, porque eu estou fazendo os vídeos já direto, focado no que vai cair na prova. Então, fazer revisão seria redundante, tá? Estou economizando o máximo de tempo possível e deixando o restante da matéria para vocês lerem no livro, tá? Senão vocês não vão ler o livro, vou ficar só baseado no que eu estou falando e, enfim, não é o certo, né? O certo é a gente ler o livro, tá? Hoje a gente vai falar sobre aquele período interbíblico, período entre o Antigo e o Novo Testamento, que é chamado de período interbíblico. E como estamos falando na unidade 2 sobre os grandes impérios, então eu vou falar sobre o que vai cair na prova, que é sobre Alexandre o Grande, que foi o responsável pela ascensão do Império Grego. Lembra da estátua de Nabucodonosor, que fala de grandes impérios? A cabeça de ouro, Babilônia, já falamos na aula passada sobre Babilônia, sobre o surgimento e a origem da Babilônia. Se você não assistiu, tem que assistir o outro vídeo, senão você vai errar na prova. Vai chegar na prova, você não vai saber o que vai acontecer. Assiste a parte A do vídeo da unidade 2. Depois da estátua de bronze, da cabeça de ouro da estátua, vem os braços de prata, os braços com peitoral de prata, que é a visão do sonho de Nabucodonosor, lembra? Que representa o Império Medo-Persa, que foi que dominou o Império Babilônio, dominou o mundo inteiro. E aí então vem o ventre de bronze, que é representado, que simboliza o Império Grego. E o líder, né, o imperador do Império Grego, é ninguém mais do que Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, como é citado no livro do IBAD, tá? Então é importante a gente falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Alexandre o Grande, ele tinha 20 anos de idade quando ele se torna rei, tá certo? Então, você imagina que ele em apenas 12 anos, ele conquista quase o mundo inteiro, conhecido na época, tá? Ele nunca perdeu uma batalha, por isso que ele é chamado de Alexandre o Grande. Ele saiu da Grécia e ele veio com força mesmo e derrubou o poderoso Império Medo-Persa, cumprindo-se a profecia, né, de que depois do Império Medo-Persa, que eram os braços de prata da estátua que Nabucodonosor sonhou, vem agora o ventre de bronze, representado pelo Império Grego, cujo Alexandre o Grande ele era o líder, certo? E esse império ele se expandiu tanto que ele foi até as fronteiras da Índia. E o que mais que é importante saber? Sim, os livros de história comum não contam um detalhe importante que fez toda a diferença para Israel e para nós hoje, referindo-se ao Império Grego e ao próprio Alexandre o Grande. O que aconteceu? Para a gente poder entender isso, a gente tem que ler Daniel, como estava citando aqui a estátua de Nabucodonosor, certo? Porque acho que foi 200 anos antes de Alexandre o Grande aparecer, Deus já havia dado sinais na Bíblia, não só esse da parte de bronze, né, do ventre de bronze da estátua, mas também outros sinais proféticos de que a Grécia e o próprio Alexandre o Grande dominaria o mundo, sucederia o Império Medo-Persa. Onde a gente acha isso? A gente acha isso
no próprio capítulo 2, que fala sobre o ventre de bronze, da estátua profética, certo? Vocês podem ler paralelamente aí Daniel capítulo 2. Também Daniel capítulo 7, que aí a Grécia ou o próprio Alexandre o Grande é comparado como um leopardo com 4 asas por causa da velocidade. O leopardo é um animal extremamente rápido e esse leopardo que aparece no Daniel 7, ele não é só rápido, mas ele tem asas, 4 asas, que mostra a velocidade das suas conquistas. Como eu falei, em 12 anos ele começa com 20 anos de idade e em 12 anos ele conquistou quase o mundo inteiro. Alexandre o Grande ele morreu cedo, mas no pouco tempo de vida que ele teve, ele conquistou praticamente o mundo todo, o mundo daquela época, né? E em Daniel capítulo 8, ele é representado, ele é o bode que ataca com fúria o Império Persa, que a história mostra que não resistiu à investida do Império Grego, certo? Só que, como Alexandre o Grande está conquistando o mundo inteiro, também ele vai conquistar Jerusalém, vai conquistar o reino de Judá. Então, no ano 332 a.C., Alexandre acaba de destruir a cidade de Tiro, que é um cumprimento à risca da profecia de Ezequiel capítulo 26. E ele tá. E o clima tá tenso, por quê? Porque Alexandre o Grande ele estava meio que furioso, vamos dizer assim, com os judeus, porque os judeus se recusaram a ajudar Alexandre o Grande. Os judeus eles mantiveram uma lealdade ao Império Persa, afinal foi o Império Medo-Persa que deu autonomia para Jerusalém, permitiu a reconstrução do templo, permitiu que houvesse aí novamente uma estabilização da cidade, da religião e tudo mais. Então, Jerusalém naquela época, vamos dizer assim, foi leal ao Império Medo-Persa, e quando Alexandre o Grande estava conquistando o mundo, Jerusalém, judeus não ajudaram Alexandre o Grande nessa conquista, ao contrário, eles ficaram do lado do Império Medo-Persa, do Império Persa, o que deixou Alexandre o Grande, digamos, furioso, e ele foi para cima mesmo de Jerusalém para atacar Jerusalém. Só que aí onde entra uma coisa que a gente não conhece, não vê na Bíblia, mas vê no livro História dos Hebreus de Flávio Josefo, que foi a visão, é isso que vai cair na prova, você tem que ficar ligeiro com isso. A visão que Alexandre o Grande teve com Deus. Deus se manifesta a Alexandre o Grande através de sonho, tá? Jerusalém estava na mira, o exército de Alexandre o Grande era o exército macedônio, certo? E por sinal, era muito famoso por sua crueldade com aqueles que se rebeliavam contra ele. E justamente esse exército, junto com Alexandre o Grande, marchavam em direção a Jerusalém. Então, geograficamente, ele vinha subindo de Gaza, porque ele, como eu falei, ele tinha conquistado Tiro, então ele vem ali por Gaza, pela faixa de Gaza, com já os projetos prontos para atacar Jerusalém. No topo da colina chamada Sapa, ou Safa, como alguns chamam, que hoje lá é chamado de Monte Scopus, que oferece uma melhor uma vista estratégica de Jerusalém, justamente ali onde o exército de Alexandre o Grande se prepara para olhar, eles olham o território e se preparam para atacar justamente ali o, os sacerdotes em Jerusalém, isso que é muito, muito interessante. Liderado pelo sumo sacerdote, que na época era o sacerdote Jadua, ou Jaduá, como alguns falam, que seguindo uma orientação de Deus, através de sonhos, o que ele fez? Ele abriu os portões da cidade de Jerusalém. Lembra que as cidades naquele tempo eram todas muradas, certo? O sacerdote Jadua, ele manda abrir os portões da cidade de Jerusalém. Ao invés de se fechar e resistir ao ataque de Alexandre o Grande, ele abre os portões de Jerusalém, seguindo, né, a orientação que Deus deu a ele em sonhos. Só que ele não espera o ataque de Alexandre o Grande armados com espada, com exército. Não, ele foi pela fé mesmo. O que eles fizeram? Ele chamou todos os sacerdotes, todos eles se vestiram
com a roupa sacerdotal, com a mitra na cabeça, enfim, todo a farda cerimonial deles, né? E foram em direção a Alexandre o Grande para receber o Alexandre o Grande na cidade, certo? As roupas sagradas, vocês lembram como que eram as roupas sagradas? Estudamos isso hoje no Pentateuco. Linho fino, túnica azul, mitra de ouro na cabeça, gravado o nome de Deus, o tetragrama, nós conhecemos hoje como YHWH, enfim. Quando o sacerdote Jaduá vai com os demais sacerdotes em direção a Alexandre o Grande que estava preparado para atacar Jerusalém, quando vê aquela cena, ao invés de Alexandre o Grande atacar Jerusalém, o que ele faz? Ele desce do cavalo e se prostra diante do sumo sacerdote. Então, imagina, Alexandre o Grande estava bravo com os judeus, porque os judeus não ajudaram na conquista de Tiro. Estava atacando, estava tomando todo o território medo-persa. Estava bravo, vamos dizer assim, teoricamente bravo com os judeus. E na hora que ele vai para atacar, ao invés de ele ser recebido com o portão fechado, ele é recebido com os portões abertos. E recebido não com armas, mas recebido pelo sumo sacerdote. Ele se prostra diante do sumo sacerdote e obviamente, o historiador diz que o general Parmênio, fica chocado, né? O general de Alexandre Magno fica chocado e fala: Rei, por que você está adorando esse homem? E a resposta de Alexandre foi tremenda, porque ele disse que antes de sair da Grécia, ele teve um sonho. E naquele sonho ele via exatamente aquele homem, com aquelas mesmas roupas, dizendo que Deus guiaria seu exército. Então Alexandre percebeu naquele momento que a sua vitória não era um mérito próprio, mas sim um plano divino. Tá entendendo? Lembrando que mais uma vez, Deus fala com reis não crentes através de sonho. Lembra que eu já falei isso numa certa aula? Deus falou com o faraó, Deus falou com Nabucodonosor, e tantos outros, não estou nem lembrando de tantos, mas muitos. Deus fala através de sonhos e não fala só com crente. Deus fala com líderes, inclusive, que não são crentes. Assim como Deus mostrou para Alexandre o Grande, e Alexandre percebe que a sua vitória não era um mérito próprio, tá? Mas vamos lá. Alexandre, então, ele entra em Jerusalém, os sumos sacerdotes levam ele como convidado, imagina. Convidou seu próprio atacante, né, seu próprio opressor para não entre, recebeu muito bem Alexandre, aquela comitiva de sacerdotes recebendo Alexandre o Grande, leva Alexandre o Grande para o templo, abre os rolos das profecias de Daniel e mostra Alexandre sendo citado nas profecias de Daniel, profecias essas que ocorreram aproximadamente 200 anos antes do próprio Alexandre o Grande nascer. Então, imagina, Alexandre o Grande lendo o texto da Bíblia que falava sobre ele mesmo, escrito séculos antes, ele viu que a sua vida estava escrita nas páginas da Bíblia e, como resultado, o que ele fez? Ele poupou o povo judeu, deu liberdade religiosa ao povo judeu e, apesar de tomar o território, anexando Jerusalém como parte do Império Grego, óbvio, porém, isentou Jerusalém, isentou os judeus de impostos. Olha que coisa tremenda. Então, diferente do que ele fez com as outras nações, o Império Grego, ele não subjugou, apesar do território passar a pertencer ao Império Grego, ele não subjugou os judeus com impostos e nem tirou a liberdade religiosa, ao contrário, deu liberdade religiosa para os judeus. Por quê? Porque Deus já havia falado com ele antes. Né? Aí a grande pergunta é por que isso é importante para nós hoje? Porque esse período, que é o que nós chamamos na teologia de período interbíblico, sempre que você ouvir essa expressão, período interbíblico, você vai saber. É aquele período de 500 anos entre
o Antigo e o Novo Testamento. Aquele período, nós chamamos de período interbíblico, ele foi um período que preparou o mundo para receber Jesus. Porque o Império Grego, ele espalhou a língua grega, o grego koiné, por toda parte, ou seja, era a língua que unia os povos, permitindo com que a Bíblia fosse traduzida para o grego, sempre lembrando que a Bíblia, eu estou falando do Antigo Testamento, falamos da Septuaginta, que foi traduzida para o grego, certo? A Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, fazendo com que o mundo tivesse mais acesso à palavra de Deus. E foi por causa dele que o Novo Testamento pôde ser escrito, porque o Novo Testamento é escrito na língua que todo mundo entendia, uma língua comum. Então, e não só isso, ele também abriu as estradas que futuramente os apóstolos usariam essas estradas para a propagação do evangelho depois através do Império Romano. O Império Romano é o império que sucedeu o Império Grego, certo? São as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor. Mas o Império Romano, quando conquista o Império Grego, ele pega um império altamente avançado. Então, Alexandre o Grande, em 12 anos de trabalho, ele conseguiu dominar quase que o mundo todo e trouxe uma evolução muito grande para o mundo. A informação ela acelerou bastante devido à gestão imperial de Alexandre o Grande. E tudo isso só foi possível por quê? Porque ele teve essa visão de Deus, ele teve a visão do sumo sacerdote, o que fez com que a ira dele fosse aplacada quando ele viu os sacerdotes abrindo os portões de Jerusalém e recebendo o suposto inimigo com boas-vindas, com um bem-vindo. E não só isso, né? Ele vendo ali as profecias, ele sendo citado na própria Bíblia, no livro sagrado dos judeus, isso quebrantou o coração dele. Ele viu que realmente tudo está na mão de Deus. E o que a gente aprende com isso, né? Que tudo está nas mãos de Deus, que os grandes conquistadores só vão conquistar aquilo que Deus permitir que eles venham conquistar. E se aplicarmos isso para nós também, nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus permitir que nós venhamos conquistar. E se conquistamos alguma coisa, ainda que com muito suor, com muita dificuldade, o mérito é todo de Deus, tá certo? Então foi essa aula de hoje, encerramos aqui a unidade 2 e, enfim, não tô falando de outros impérios, tem muitos impérios citados aqui no livro do Ibade, mas você vai ter que ler, pra você ler. Eu tô focando só naquilo que vai cair realmente na prova, tá certo? E aí, na próxima aula, eu já estarei com os irmãos presencialmente, se Deus quiser, porque na próxima semana eu trabalho no período da manhã, então eu tô com a tarde livre, vamos poder ter uma aula bem à vontade, sem pressa para acabar. E aí, qualquer dúvida, vocês coloquem aí no grupo, ou chamem no privado, ou guarda para fazer a pergunta na aula de quarta-feira, mas não fiquem sem dúvidas, tá? Lembrando que eu não vou fazer revisão para geografia bíblica. Porque tudo que vai cair na prova, eu já estou citando claramente nos vídeos. Meus vídeos estão sendo só focados no que vai cair na prova, tá certo? As demais coisas vocês precisam realmente ler o livro, tá bom? Deus abençoe a todos. Foquem nos estudos, vai valer a pena. Parece que você está esquecendo tudo, algumas pessoas dizem, eu aprendo, mas depois eu esqueço. Não esquece, não. Fica armazenado na memória. Lá na frente, gatilhos farão vocês lembrarem das informações que vocês estão aprendendo. E aplicar isso para a nossa vida, tá? Importantíssimo. Como eu já havia falado antes, geografia bíblica é muito importante. E na quarta-feira, presencialmente, nós vamos falar sobre a unidade 3. Deixa eu até aqui adiantar algumas coisas. Não sei se eu falo sobre o Império Romano. Talvez eu fale uma coisa, dê uma pincelada sobre o Império Romano. Mas o importante é que nós vamos aprender sobre isso aqui, ó, unidade 3. Isso aqui eu vou falar pessoalmente quarta-feira, que é a Palestina nos dias do Novo Testamento. A Palestina que é Israel, tá? Vamos falar sobre isso. Vai cair na prova e é importante a sua presença lá na próxima quarta-feira, tá bom?
Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus.